Filhão, esse é o melhor vídeo do YouTube sobre sistema de cotas que você vai encontrar por aqui, eu te prometo. Fala, filhão, aqui quem fala é o William Shaw, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo, absolutamente tudo que você precisa saber para entender como funciona o sistema de cotas do Enem, o sistema de cotas, na verdade, do SISU. Você precisa saber isso de forma correta para conseguir se inscrever lá no SISU e escolher a sua vaga na universidade. Então fica comigo até o final porque esse vídeo é super importante. Mas antes de você sair daqui sabendo absolutamente tudo sobre o sistema de cotas, mostra para mim que você apoia o meu trabalho deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Toda vez que você faz isso, você me ajuda demais com esse projeto. Eu continuo publicando vídeos gratuitos aqui pra você. Antes de mais nada, deixa eu entender uma coisa. Comenta aqui embaixo se você sabe qual é exatamente a cota que você tem direito, se é que você tem direito, para eu entender mais ou menos qual que é o nível de compreensão de vocês sobre esse tema. Se você não sabe qual é, fala, não sei. Só pra eu entender aqui, beleza? E se você não sabe, fica tranquilo, fica comigo até o final, porque eu vou te explicar tudo que você precisa saber para conseguir também encontrar em qual modalidade você se encaixa. Então vamos lá, o sistema de cotas foi criado lá em 2012 justamente para combater a desigualdade que existe no país, visando dar mais oportunidade para aqueles que não costumam ter tanta oportunidade assim. E aí, em 2012, foi criada, portanto, a famigerada Lei de Cotas, que estabelece que pelo menos 50% das vagas em cursos de universidades ou instituições federais devem ser reservadas para cotistas. Eu disse instituições federais porque não necessariamente as estaduais são obrigadas a aderir a essas regras. E quem que pode participar do sistema de cotas? Quem que pode se candidatar a ser um cotista? Pessoas que formaram o ensino médio integralmente, ou seja, fizeram o primeiro, o segundo e o terceiro ano em instituições públicas, ou então que formaram o ensino médio pela educação de jovens e adultos, ou seja, o EJA. E como é que faz para a gente usar o sistema de cotas? Apesar de muita gente falar, o sistema de cotas do Enem, na verdade o sistema de cotas ele é do SISU, então tá errado quando a gente fala que é do Enem, porque ele só funciona basicamente para o SISU. E o SISU é o sistema de seleção unificada, onde você pega a sua nota do Enem e joga lá no sistema, na plataforma, para concorrer às vagas em universidades públicas. Mas beleza, calma, porque não é tão simples assim, porque existem modalidades de cotas diferentes e você precisa entender qual é a sua, caso você tenha direito a participar de alguma dessas cotas. E a partir desse momento, nesse vídeo, eu vou deixar uma imagem aqui no cantinho para você poder acompanhar e entender como é que funciona esse esquema de distribuição de vagas entre as 8 modalidades de cota que existem. Quando o assunto é o sistema de cotas, a gente precisa basicamente responder a 4 perguntas para entender se você tem direito e, se sim, qual é a sua modalidade. A primeira pergunta é sobre a escola pública. Eu vou passar por cada uma delas com detalhe, mas vamos lá, já antecipando quais são as 4. A primeira é sobre a escola pública. A segunda é sobre renda, a terceira é sobre cor da pele e etnia e a quarta é sobre deficiência. Depois de responder todas essas perguntas, você vai saber exatamente qual é a sua cota. Aí você vai chegar lá no SISU, na hora de escolher uma vaga, por exemplo, em administração na Universidade Federal de Minas Gerais, você tem que escolher qual é a modalidade de cota. Se é ampla concorrência, ou seja, se não faz parte de nenhuma cota, ou se é a modalidade 1.1, 1.2, 2.1, enfim, são 8. Vou explicar aqui. Então vamos entender aqui qual que é a primeira pergunta que você tem que fazer. Primeira pergunta: fiz o ensino médio integralmente em escola pública ou então fiz o ensino médio pelo EJA? Se a resposta é não, automaticamente você não é elegível ao sistema de cotas. E aí você faz parte de uma modalidade que é fora do sistema de cotas, mas que se chama ampla concorrência. Então, se eu disse que pelo menos 50% das vagas são destinadas para os cotistas, a ampla concorrência é justamente os outros 50%. E aí, se você respondeu não, você não precisa nem responder as outras perguntas, porque você já entendeu onde que você se encaixa. Agora, se você respondeu sim, precisa terminar de responder as outras 3 perguntas para encontrar o seu lugar. A segunda pergunta é: você possui renda familiar bruta per capita menor ou igual a 1 salário mínimo e meio? Ficou confuso? Pera, se tiver um pouco complexo eu vou explicar, calma lá, vamos lá. Você vai pegar a renda familiar bruta, ou seja, quanto que a sua família tem de renda bruto, valor bruto mesmo, valor total, e você vai dividir pelo número de integrantes da sua família. Se o valor for menor ou igual a 1 salário mínimo e meio, e aí você precisa ver quanto que é o salário mínimo hoje, significa que você pode responder sim para essa pergunta. Então é o seguinte, esse valor é menor que 1,5 salário mínimo, menor que 1 salário mínimo e meio,
Se sim, você vai para o lado esquerdo aqui do esquema. Se não, você vai para o lado direito aqui desse esquema que eu estou te mostrando nessa imagem que está no vídeo. E para essa pergunta, não vale você simplesmente falar: ah, eu acho que é assim, ou então eu acho que não é. Você precisa lá no dia da matrícula comprovar por meio de documentos qual é a renda familiar bruta per capita que você tem aí na sua casa. Então, atenção, se você está na dúvida, verifica aí com seu pai, com sua mãe, com quem é seu responsável para tentar entender qual que é esse valor, ok? E cuidado, atenção, porque no sistema de cotas não tem espaço para fraude. Existem vários casos de pessoas que fraudaram, entraram na universidade e depois de alguns semestres elas foram desmascaradas e mandadas embora da faculdade, foram jubiladas. Então, o que vale aqui, claro, é a honestidade e é preciso que você apresente documentos para comprovar a maior parte das perguntas aqui que eu vou te falar. Eu vou te instruir sobre isso no final do vídeo, então vai segurando aí. Então vamos adiante aqui com as outras perguntas. Você só vai entender qual é a sua modalidade depois de responder cada uma delas. Terceira pergunta então. Você é autodeclarado preto, pardo ou indígena? E aí essa é uma questão que não exige comprovação, justamente porque é uma questão de autodeclaração. Entretanto, já houve algumas polêmicas relacionadas a isso. Por exemplo, uma pessoa com a pele muito branca alegar, autodeclarar que é preta. Depois de um tempo as pessoas perceberam ali, deu maior polêmica, mas enfim, só um detalhe que aconteceu. E nesse caso foi algo bem mais extremo, vamos dizer assim. Se a sua resposta para essa pergunta for sim, mais uma vez, você vai para o lado esquerdo aqui da divisão do esqueminha do sistema de cotas, e se a sua resposta for não, você vai para o lado direito. Beleza, então a terceira pergunta foi essa. A quarta pergunta é: você possui alguma deficiência ou é portador de necessidades especiais? E aí, nesse caso, a gente está falando de deficiências, por exemplo, físicas, auditivas, visuais, mentais ou múltiplas. E mais uma vez, se a resposta é sim, você vai para o lado esquerdo, e aí, se a resposta for não, você vai para o lado direito. E com relação à comprovação para essa pergunta, você precisa lá no dia da matrícula apresentar um laudo médico completo que comprove essa sua condição. E aí, se você está um pouco com medo, ou incerto, ou com dúvida com relação a esses documentos, o que precisa ter em cada um desses documentos, quais são exatamente os documentos que você precisa apresentar, lá no SISU, no dia da inscrição, na hora que você for selecionar qual é o curso que você quer, tem um detalhezinho lá que fala justamente sobre isso, o que você precisa apresentar, e tem muita informação, tá bem completo, você vai perceber isso quando começarem as inscrições do SISU. Você clica lá, vê direitinho que eles vão falar exatamente tudo que você precisa apresentar e como. Lembrando que essas comprovações, esses documentos todos são apresentados lá no dia da matrícula, diretamente na universidade. Então beleza, você respondeu todas as 4 perguntas. E agora? Bom, então vamos lá, uma aulinha de matemática rápida, porque esse é o momento da análise combinatória. Você respondeu 4 perguntas, mas você só entra no sistema de cotas se você respondeu sim para a primeira. Se você respondeu não, na verdade você não faz parte do sistema de cotas. Então a gente tem 3 perguntas diferentes, 2 respostas para cada uma das perguntas. Para a segunda pergunta, você tem sim ou não. Para a terceira pergunta, você tem sim ou não. E para a quarta pergunta, sim ou não. Então a gente tem 3 e 2 opções. Então é 2 elevado a 3. Certo? E aí a gente tem 8 modalidades de cota. Deu para entender a aulinha breve aqui de análise combinatória? Então, para essas 3 perguntas do sistema de cotas é sim ou não para a primeira, sim ou não para a segunda, sim ou não para a terceira, 8 opções no total. Então pega esse esqueminha que está aqui na imagem e a gente vai olhar, tá vendo que aqui embaixo tem exatamente 8 quadrados? A gente vai andar da esquerda para a direita, falando sobre cada uma dessas detalhadamente para você ter o seu veredito em qual você se enquadra. Então preste atenção aí. Então vamos lá. Modalidade 1.1. Se você respondeu sim, 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 é a primeira aqui do cantinho, esse quadradinho mais à esquerda. Significa que você formou ensino médio em escola pública ou no EJA, tem uma renda familiar bruta mensal per capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo, você é autodeclarado preto, pardo ou indígena, e você possui deficiência. Você respondeu sim para as 3 perguntas. Modalidade 1.2, é o segundo quadradinho. Você respondeu sim, sim, não. Então você é de escola pública, renda familiar menor ou igual a 1,5 salário mínimo, autodeclarado preto, pardo, indígena, porém sem deficiência. Tá ficando claro? Então vamos para a terceira modalidade. Não é 1.3, é 2.1. Você respondeu sim, não, sim. Então você é de escola pública, renda menor ou igual a 1,5 salário mínimo, não é autodeclarado preto, pardo, indígena, mas possui deficiência. Ok. Modalidade 2.2. Se você respondeu sim, não
Não. Ou seja, escola pública, renda menor ou igual a um salário mínimo e meio, não é autodeclarado preto, pardo, indígena e não possui deficiência. E agora a gente vai para quinta modalidade, não é 2.3, é 3.1. Você respondeu não, sim, sim. Então você é de escola pública, só que agora você tem renda maior do que um salário mínimo e meio. Você é autodeclarado preto, pardo ou indígena e você possui deficiência. A modalidade 3.2, que é o sexto quadradinho da esquerda para a direita aqui, significa que você respondeu não, sim, não. Ou seja, você é de escola pública, você tem uma renda maior que um salário mínimo e meio, você é autodeclarado preto, pardo, indígena, mas não tem deficiência. A modalidade 4.1, que é a sétima modalidade, significa que você respondeu não, não, sim. Então você é de escola pública, com renda maior que um salário mínimo e meio, você não é autodeclarado preto, pardo ou indígena e possui deficiência. E aí, a última modalidade, que é a oitava modalidade, que é a modalidade 4.2, significa que você respondeu não para todas as três perguntas. Então você, por estar no sistema de cotas, você é de escola pública, tem a renda maior que um salário mínimo e meio, não é declarado preto, pardo ou indígena e não possui deficiência. E basicamente é isso. Então depois de você responder todas as quatro perguntas, né, a primeira, se você respondeu não, você nem está no sistema de cotas. Se você respondeu sim, você tem que terminar de responder as outras três perguntas. E aí, para cada combinação de sim, não e tudo mais, você descobre qual é a sua. Tem 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 8 modalidades de cota. Lá na hora de se inscrever no SISU, você vai poder escolher. Então, por exemplo, para a vaga de administração na UFMG, vai ter, por exemplo, 80 vagas, suponhamos. 40 vai ser para cota, 40 para ampla concorrência. Dentro dessas 40 vagas para cotistas, você tem a distribuição entre as 8 modalidades, beleza? E aí no momento da inscrição, você vai colocar lá exatamente qual é a sua modalidade, se é a 2.1, se é a 2.2 e por aí vai. Você vê exatamente qual é o número de vagas no momento da inscrição. Então fica tranquilo, lá você vai entender melhor como é que funciona tudo isso. Beleza, filhão? Tá explicado? Eu imagino que tenha ficado muito claro para você. Eu te falei, esse é o melhor vídeo sobre o sistema de cotas que você vai ver aqui no YouTube. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com algum amigo seu que também tem dúvida. E se você tiver uma dúvida também, claro, manda aqui embaixo que vai ser um prazer de responder, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!